O universo é imenso, com pelo menos 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso é só a parte que conseguimos observar. Quando olhamos para o céu insondável, negro como breu, pontilhado de estrelas cintilantes, sentimos instintivamente que ali há mais mistérios por desvendar do que o número de estrelas brilhando lá em cima. Afinal, o universo abriga galáxias, estrelas e buracos negros. É um espaço onde o infinito se estende sem fim. Mas existe outro tipo de infinito que quase nunca passa pela nossa cabeça. E ele está bem aos nossos pés, em uma simples folha de grama, numa gota d'água ou nas fibras do nosso próprio corpo. Olá, pessoal! Imagine só, ao apertar um botão, seu corpo começa a encolher. Primeiro, você fica 1000 vezes menor, depois 1000 vezes menor de novo, e continua diminuindo cada vez mais. A cada clique, um novo mundo se revela. E nele, tudo aquilo que nos parece comum assume formas inacreditáveis. Um gramado vira uma floresta densa com árvores colossais. Uma abelha se transforma num helicóptero vivo. E uma gota d'água se revela como um oceano repleto de bilhões de criaturas. É isso mesmo, pessoal. Eu sou o Deluca e você está no canal Pipa. E a jornada de hoje vai mostrar que o universo não se expande só para cima, não. Ele também se abre infinitamente para baixo. E talvez justamente nesse mundo microscópico estejam escondidos alguns dos segredos mais surpreendentes de todos. Então, bora embarcar nessa viagem rumo ao universo em miniatura? O mundo dos insetos e da vegetação. Clac! Agora vocês estão 1000 vezes menores. Neste momento, sua altura é de cerca de 2 milímetros. Ou seja, vocês têm o tamanho de um grão de areia, daqueles que a gente costuma sacudir da mão sem pensar. Aquele parque onde vocês sempre passearam, de repente se transformou num lugar completamente desconhecido. As lâminas afiadas da grama se erguem como colossos verdes apontando para o céu, desaparecendo em algum ponto lá no alto. O gramado, que antes parecia uma simples área de grama, agora virou uma floresta densa de árvores gigantescas. Caminhar por essa pequena clareira já não é nada seguro. Lembram do terror causado pelos dinossauros em Jurassic Park? Pois é, agora vocês estão dentro daquele parque. A ação começa de repente. O que é aquilo se arrastando ali adiante? Uma criatura imensa, com a boca escancarada como um abismo, desliza o corpo viscoso pelo chão. Parece até que vai engolir a terra inteira. Isso mesmo, é uma minhoca. Como uma escavadeira viva, ela se enfia no solo, engolindo pedacinhos de terra e deixando para trás um túnel úmido e escuro. Será que essa minhoca está tentando vingar seus companheiros cruelmente espetados em anzóis de pesca? Tomados pelo pânico, vocês disparam em fuga, sem nem olhar para trás. Mas logo uma sombra colossal cobre tudo à volta. É uma borboleta, que pousou numa folha para descansar um pouquinho. Bom, pelo menos essa não parece oferecer perigo. Ainda não é hora de relaxar, não. E se essa borboleta fosse a Calypta thalictri, uma espécie vampira capaz de perfurar a pele de animais e até de seres humanos para sugar sangue? Além disso, a tromba dessa borboleta tem várias vezes o comprimento do corpo que vocês têm agora. Ah, não! Isso é péssimo! O chão começa a tremer como num terremoto. Bem ao lado de vocês, algo gigantesco passa, esmagando enormes folhas de grama pelo caminho. O que será que foi aquilo? O que quase acabou de esmagar vocês é o predador mais perigoso e violento da Terra, o ser humano. Vocês fogem por puro instinto, mas correr é extremamente difícil. É como tentar se mover dentro de uma gelatina, onde avançar se torna quase impossível. Nesse momento, vocês entendem o que está acontecendo. Seus corpos encolheram para 1/1000º do tamanho original. Isso significa que o peso caiu para apenas 1/1000º do que era antes. Até o impacto das moléculas do ar batendo contra vocês agora é sentido com muito mais intensidade. O ar parece espesso, quase como uma gelatina densa. É por isso que abelhas, mosquitos e moscas simplesmente não planam pelo ar como aviões. Suas asas funcionam como remos dentro da água, empurrando o ar e avançando com a força da resistência.
De repente, algo grande e escuro salta dessa massa gelatinosa e avança direto em direção a vocês. O último pensamento que passa pela cabeça de vocês é: vento, poeira. Encolher desse jeito é a pior coisa que poderia acontecer. O mundo dos vírus escondidos em uma gota d'água. Mas felizmente, com mais um claque, seus corpos continuam encolhendo rapidamente, ficando ainda 1000 vezes menores. Agora vocês têm o tamanho de uma bactéria, Escherichia coli. Isso mesmo, aquela que costuma causar dor de barriga e outros problemas. Mas não se deixem enganar pelo tamanho minúsculo. O mundo ao redor de vocês mais uma vez se transformou por completo. Faz sentido se pararmos para pensar. Um gramado com dezenas de metros para um grão de areia é como se tivesse dezenas de quilômetros. E agora, para vocês que viraram uma Escherichia coli, esse gramado parece um planeta inteiro. Não quer ser uma Escherichia coli? O nome soa meio desagradável, né? Então que tal uma salmonela? É claro, também não soa muito bem, né? Nesse caso, talvez prefira uma Klebsiella? Pelo menos esse tem uma sonoridade um pouco mais romântica. E o que será isso aqui? Mais uma bactéria capaz de causar pneumonia, infelizmente. E ali temos o temido Bacillus anthracis, causador do antraz junto da Shigella que provoca desinteria. E aqui está o Treponema palladium, o responsável pela sífilis. Visualmente lembra o paládio, aquele metal precioso. Definitivamente não parece um pedaço de sucata qualquer. Ou talvez lembre um paladino, aqueles cavaleiros sagrados das cruzadas nas antigas epopeias medievais. Mas não tem jeito, é a bactéria da sífilis mesmo. Sendo assim, talvez seja melhor continuar como uma simples Escherichia coli, não é? Vamos deixar assim então. Mas agora vamos voltar a explorar esse novo e misterioso mundo. Aqui, cada folha é como uma cidade inteira para vocês, e os moradores são as bactérias. É como uma grande metrópole moderna, habitada por diversos povos e culturas. Tem de tudo por aqui. Na verdade, já até encontramos alguns desses habitantes. Seria mais justo dizer que estamos em uma espécie de bairro das minorias étnicas. Ainda assim, a estrutura desse lugar é fascinante. Vocês estão parados em meio a um emaranhado de cristas e vales, que se estendem para todas as direções como o leito seco de um rio. De longe, tudo parece liso, mas ao se aproximar, dá para ver que a superfície é formada por casas transparentes, as células. Essas células são do tamanho de prédios de vários andares, com paredes resistentes como vidro. E entre elas, há porões escancarados. São os estômatos. Aberturas gigantes que sugam dióxido de carbono e liberam oxigênio, como se fossem bocas respirando. E de repente, o mundo ao redor volta a escurecer levemente. A borboleta familiar continua voando sobre o campo de grama. Mas agora ela já não assusta vocês. Por mais que se esforce, sua tromba não conseguiria perfurar ou esmagar vocês. Ela paira lá no alto, tão grande e escura que mal dá para ver direito. Sua superfície está cheia de sulcos e cavidades tão vastos que centenas de seres do tamanho de vocês poderiam se esconder ali com facilidade. E o ser humano, vocês já não conseguem reconhecê-lo como uma estrutura coerente. Para vocês, ele se tornou algo tão imenso e distante que já está além de qualquer compreensão. É como um asteroide seria para um ser humano. Em resumo, quando se é pequeno, o mundo é perigoso. Mas quando se fica muito pequeno, talvez seja possível sobreviver. E é nesse momento, enquanto vocês ainda refletem sobre essa ideia reconfortante, que algo viscoso, como uma resina líquida, começa a envolver seus corpos. Felizmente não está tão quente assim. Mas lá dentro, esse ambiente pegajoso parece um verdadeiro zoológico, quase como uma tenda de circo ambulante. Para os humanos, isso nada mais é do que uma simples gota de chuva. Aposto que vocês já olharam uma de perto alguma vez. Mas agora, dentro dessa gota, o caos está prestes a começar. Aquela inocente gota de chuva vai se transformar em um zoológico de horrores. Ao redor, esferas espinhosas voam em todas as direções. São os adenovírus. Entre eles, se contorcendo de forma estranha, há cilindros que causam diarreia violenta nas pessoas, os temidos rotavírus. Perto dali, uma criatura bizarra, parecida com uma água viva, brilhando como óleo, flutua lentamente. É um bacteriófago gigante. Mas o pior ainda está por vir.
Das profundezas escuras desse líquido viscoso surge uma criatura longa e ondulante. É o vírus Ebola. O vírus Ebola avança como uma minhoca mutante, destruindo tudo o que encontra pelo caminho. Vocês tentam desviar, mas acabam trombando com outra criatura terrível. Seu corpo é comprido, coberto de espinhos e lembra uma bala viva. É o vírus da raiva. Nesse circo microscópico não há plateia nem artistas. Aqui, todo ser que cruza o seu caminho pode representar um grande perigo. É melhor dar o fora desse mundo o mais rápido possível. O inferno molecular. Clac! Mais uma vez vocês mergulham no abismo e encolhem para 1/1000º do tamanho anterior. Agora vocês têm menos de 2 nanômetros, 1/500 milionésimo de metro. E com isso, todas as escalas que vocês conheciam simplesmente deixam de fazer sentido. Aquela gota d'água, que até pouco parecia um zoológico de vírus, agora se mostra diante de vocês como se fosse uma lua inteira. A lâmina de grama onde essa gota pousava se estende como um cinturão de asteroides, com milhares de quilômetros de largura. E o parque onde tudo começou agora se expandiu até parecer um sistema solar inteiro. Mas aqui, neste mundo molecular, não existe tal coisa como espaço vazio. Tudo está tomado por partículas. Elas se movem sem parar, se chocam, ricocheteiam em todas as direções. As moléculas de água aqui se deslocam a velocidade absurdas, centenas de metros por segundo. Só que elas não estão voando livremente. Formam uma massa densa, fervilhante, como uma multidão em ebulição. Cada molécula vibra de maneira frenética, empurrando suas vizinhas, colidindo com elas bilhões de vezes por segundo. É como se vocês estivessem no meio de um metrô lotado na hora do rush, ou jogados dentro de um ringue tomado por boxeadores ensandecidos. Moléculas sem piedade vêm de todos os lados. Isso mesmo. Não estamos mais em um mundo de moléculas, e sim em um verdadeiro inferno molecular. Agora vocês entendem. Isso é o calor. Calor não é apenas algo quente ou frio, é um frenesi de moléculas dançando descontroladamente. Um espetáculo sem fim de impactos e colisões, como uma balada infinita. Quando esfria um pouco, as moléculas se movem mais devagar, e os choques diminuem. Mas ao esquentar, elas enlouquecem, se agitam violentamente e podem incinerar tudo o que estiver no caminho. Vocês tentam resistir, mas as moléculas continuam se chocando contra vocês e os arremessam para longe. São arrastados pela corrente, lançados em todas as direções. Não há mais cima nem baixo, apenas um mar fervente de partículas em movimento. A cada encontro é como levar uma martelada no corpo. Não tem como gostar de um lugar assim. Só alguém que perdeu o juízo ou é viciado em adrenalina se meteria aqui por vontade própria. Mas e se a gente for ainda mais fundo? O que nos espera num mundo ainda mais estranho do que esse? Será que vamos encontrar fenômenos igualmente insanos? Vamos descobrir juntos. É hora de seguir adiante. O caos atômico. Clac! E assim vocês mergulham ainda mais fundo. Agora, o tamanho de vocês é de apenas 2 picômetros, 1/500 bilionésimo de metro. Vocês ficaram menores do que um átomo. A essa altura, qualquer noção de escala que vocês conheciam já não serve para mais nada. Se houvesse um ser humano por perto, ele pareceria um gigante, com o braço estendido do Sol até Júpiter. Mas numa escala tão absurda, ele já nem parece humano, e sim uma sombra inimaginável. Por outro lado, agora vocês conseguem ver claramente os átomos. Dentro de cada átomo existe um núcleo. E esse núcleo é incrivelmente menor do que o átomo como um todo. Se o átomo tivesse o tamanho de um estádio, o núcleo seria do tamanho de uma ervilha bem no centro. Mesmo assim, ele concentra 99,97% de toda a massa do átomo. Ao redor do núcleo, uma espécie de esfera nebulosa envolve tudo. É a nuvem eletrônica. Mas ela não gira em órbitas definidas como planetas ao redor do Sol. Em vez disso, é como uma névoa caótica que muda de forma a cada instante. O elétron não é um ponto, nem uma bolinha. Essa nuvem de probabilidade se transforma, mesmo durante o tempo de um piscar de olhos. O próprio núcleo atômico se movimenta com um ritmo próprio. Ele não é sólido nem estático. Vibra, pulsa e se retorce como se fosse um aglomerado vivo de pura energia.
Dentro dele está contido um poder capaz de destruir uma cidade inteira com a força de uma explosão nuclear. Agora vocês entendem. Isso aqui não é uma simples partícula. É energia girando sem parar, presa em uma dança caótica e incessante. A cada fração de segundo, vocês sentem esse mundo vibrando 4 trilhões de vezes por segundo. Não há ordem aqui, apenas o caos mais puro e profundo que se esconde no coração da matéria. E mesmo assim, que fascinante tudo isso é. A curiosidade de vocês só aumenta. O que será que existe em níveis ainda mais profundos? Vocês giram o botão de uma vez só. Ai, meu Deus! Em comparação com o picômetro anterior, agora vocês encolheram para a escala de 10 elevado a menos 23. Ou seja, é uma parte em 100 sextilhões, o número 1 seguido de 23 zeros. Que mundo mais estranho e inacreditável é esse? A espuma de Planck, a fronteira da realidade. Vocês chegaram ao ponto mais profundo de todos. Agora, seu tamanho é igual ao comprimento de Planck, apenas 10 elevado a menos 35 metros. Nada do que possamos imaginar como pequeno chega sequer perto disso. Aqui, todo e qualquer conceito conhecido entra em colapso. O espaço já não pode ser mais chamado de espaço, e o tempo deixa de fluir. Diante de vocês não está o mundo, mas um caos borbulhante sem forma. Os cientistas deram a isso o nome de espuma quântica. Nesse lugar, partículas surgem do nada e somem no instante seguinte. Elas só existem por um breve suspiro. Antes mesmo que o pensamento possa se formar, a energia aparece e desaparece. A realidade inteira ferve como uma panela que nunca para de borbulhar. Dentro dela, o próprio universo cozinha as leis que o regem. Elétrons, núcleos atômicos, moléculas, tudo se desfez. Só restaram lampejos de probabilidade, brilhos e oscilações que ninguém é capaz de compreender por completo. É como observar as sombras tremulando numa parede iluminada por uma fogueira distante. Nenhuma teoria funciona completamente aqui. Este é o limite final. A borda da realidade, a fronteira entre o que é e o que não é. Agora vocês também percebem. Daqui em diante, é o reino do absoluto desconhecido. Talvez seja justamente aqui que esteja escondido o maior mistério do nascimento do universo. Talvez o Big Bang tenha brotado exatamente dessa espuma primordial. Ou talvez tudo isso seja apenas a sombra de algo ainda mais profundo. Somos do tamanho ideal. Clac! E então tudo começa a crescer de novo, voltando ao tamanho original. Vocês retornam à escala familiar de sempre, aquela em que se sentem em casa. O ar volta a ser leve, a grama volta a ser macia e a borboleta volta a dançar no ar com sua beleza tranquila. Todo aquele caos aterrorizante ainda continua lá embaixo, escondido em algum ponto profundo sob seus pés. A ideia surge de repente. O universo não é infinito só para cima, entre as estrelas, mas também para baixo, nos abismos do mundo microscópico. Mas é exatamente aqui, bem no meio disso tudo, que nós existimos. Nem grandes demais a ponto de nos dissolvermos no frio do espaço, nem pequenos demais a ponto de sermos engolidos pela espuma quântica em ebulição. O ponto ideal. Essa é a escala dos seres humanos. Aqui, somos capazes de pensar, de sonhar, de explorar. Aqui podemos tanto contemplar as galáxias infinitas, quanto espiar os abismos atômicos. Aqui somos testemunhas e exploradores de 2 abismos ao mesmo tempo. Talvez a resposta para o maior mistério do universo, o lugar ideal, já tenha sido encontrada, não é? E se você curtiu esse vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.